pessoal, eu sou Kátia Godinho, do canal Acreditar Mais. Eu estou aqui com as queridíssimas Lourdes Dias e André Presotti. Nós estamos começando uma linda parceria, uma fantástica parceria. cheia de emoção. Cheia de emoção. A gente chora junto. A gente chora junto, a gente fica emocionada junto. Porque eu acho que das meninas isso faz parte. Por mais que pareça piegas, né? Tem pessoas que acham que isso mais é um amor intenso no sentido de profissionalismo, no sentido de atuar realmente onde a criança precisa e não usar essa criança ou o material como uma coisa mais comercial, mas é realmente um encontro de almas, né? Acho que é isso que está acontecendo. Eu conheci essas meninas maravilhosas quando eu estava fazendo minha especialização em estratégias pedagógicas no TEA. Eu sou pedagoga, bióloga, tenho especialização em autismo, professora da Secretaria de Educação aposentada, recém-aposentada. 15 dias de aposentada aqui ainda, comemorando a aposentadoria, mas principalmente porque foram 36 anos, ou 38, agora já não sei, já não me lembro, de muita dedicação. Então foram anos muito bem vividos, de dedicação na educação. Então só tem coisas boas desse período. E agora, aposentada, então a gente tá com essa proposta porque esse método maravilhoso que essas meninas criaram não pode de jeito nenhum ficar restrito ao quadradinho, não pode ficar só no Distrito Federal. A gente tem que levar essa mensagem para o Brasil. Então, como eu falei, eu as conheci fazendo uma especialização. Eu estudo muito, há bastante tempo, estudo autismo, tenho muitas horas de estudos e de todas as metodologias disponíveis no mercado. E quando eu as encontrei, eu senti minha alma tocada, porque assim como a Lourdes já contou e outras histórias que ela fazia coisas e sentia que tá faltando alguma coisa. E eu conheci profissionais maravilhosos, metodologias maravilhosas, só tenho a agradecer a todos. Mas faltava alguma coisa que tocasse a minha alma. E eu falei assim, gente, eu não sei o que tem que ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita e é diferente do que tem aqui. E quando vocês entraram em sala naquele primeiro dia e começaram a apresentar, eu falei, não preciso criar nada, já existe, já está criado, então eu vou colar aqui. e logo a gente, eu fui procurar vocês, eu falei assim, um dia a gente ainda vai fazer alguma coisa juntas. Porque eu senti assim, uma conexão logo de início, E quando eu abri a primeira turma do método, eu estava lá na primeira turma. E porque eu já estava atrás de vocês, já vinha aqui atrás. E aí eu falei, não, mas o meu aluno, o que eu faço com ele? E vocês davam dicas, e eu fui colocando em prática tudo em sala de aula que eu aprendi. E os resultados foram fabulosos. Todas as crianças que eu atendi, eu posso dizer com muita segurança que o resultado foi maravilhoso. E eu tenho o depoimento das famílias, que são famílias muito queridas, que... Pronto, eu me emociono de novo. E vida assim, a gente acaba se conectando nesse sentimento de amor, que é impossível você atuar sem isso, E essa conexão, esse se colocar no lugar do outro e entrar no universo da criança, não esperar que ele entre no nosso, mas a gente é primeiro entrar no universo dele e a gente ter essa parceria com a família. Sim, acolher essa família, que também sofre. Que sofre muito. Então, muito. Você entender isso e toda essa parceria, isso não tem como, não tem resultado, Então, eu tenho vivido esse resultado e agora, quando eu tive a oportunidade, a aposentadoria de firmar essa parceria, a gente tá se encontrando e eu ainda não estou boa para filmar, porque eu não estou assim,
e um momento assim de muita emoção. Parece que com o tempo a gente vai perdendo um pouco, assim, vai ficando com umas práticas, né? Então, por enquanto eu tô assim chorando, porque eu fico imaginando isso sendo levado a crianças no Brasil todo, ou até fora do Brasil, como eu já tenho contato com algumas famílias assim, latino-americanas que também acolhem e onde vai ser bem-vindo. Então, eu acho que isso assim, tem que se espalhar. Então, agora a gente, ao levar isso para mais pessoas, eu acho que vai ser muito bom para as crianças e eu acho que a gente vai ficar muito feliz sabendo que essas crianças vão receber, vão poder ter acesso a um pouco desse conhecimento dessas meninas aqui. Então, a proposta hoje aqui dessa entrevista, nossa primeira entrevista, é trazer justamente perguntas das mães, porque a partir do momento que nós começamos a divulgar esse trabalho e a gente já vinha há algum tempo falando sobre autismo, mas agora falando especificamente sobre o método de Expressote, então as pessoas estão curiosas, estão perguntando. E algumas mães, elas falam de algumas dificuldades que elas vivem no dia a dia e às vezes é difícil lidar. Então, eu trouxe algumas das perguntas que as mães têm feito para vocês, para ver se a gente pode dar assim, uma luz. Vamos lá, que a gente puder contribuir. Bom, então eu posso começar a fazer aqui algumas perguntas aqui. Então vamos lá. Cada um no seu departamento. Cada um no seu Mas é porque todas as vezes a gente se encontra assim, né? Carlos fala bonito, mas eu bonito e puxou. Eu também me emociono muito, também que sim. Eu tô sem fazer força pra segurar mesmo, senão dá vontade de chorar mesmo. Mas é porque a gente vive a realidade. Esse encontro com a criança, né? Com a alma dela. Mas vamos que vamos. Então vamos lá. Então, uma das coisas que algumas pessoas perguntam é porque a gente tem muito material, né? Na internet hoje a gente pesquisa, Sim. Então tudo é falado. Mas é falado, mas muitas vezes é difícil colocar aquilo na prática. Então, por exemplo, uma coisa que é unânime, que a criança precisa de rotina. Né? Qualquer método fala assim, não, a criança precisa de rotina. Mas como implementar essa rotina? O que fazer para essa rotina funcionar? E aí a mãe vem a dúvida, não, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho outras crianças, como que eu faço para colocar em prática essa rotina? Então, ele já faz terapia 3 vezes por semana, tá bom? Então tá bom já, ele já tem a rotina da terapia, mas esse dia a dia, essa continuidade que a gente vê que é tão importante. Então, o que a gente pode falar para as mães, para ajudá-las nesse sentido de implementar uma rotina e que essa rotina tenha terapias ou não tenha escola ou agora não tenha, né? Mas como que ela pode fazer nesse dia a dia que a gente sabe que a princípio é trabalhoso, a gente não vai mentir, falar assim, não dá trabalho nenhum, a gente sabe que a princípio dá trabalho. Mas a nossa experiência em sala de aula diz que dá trabalho no início, mas a partir do momento que a criança também ela toma conta daquela rotina, então é o contrário, né? Nossa, estava tão trabalhoso, de repente, nossa, tá fluindo. Eu falei, mas será que parece que tá tão fácil? De repente ficou tudo tão fácil. Como que ficou tão fácil? Então, eu acredito que vem um pouco disso. Mas como falar sobre isso para as mães, para elas conseguirem colocar em prática isso em casa? Como a gente está falando de uma maneira geral, né? A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de um espectro. Então, por estar falando de um espectro, a gente dá sugestões. Nunca, olha, a Lutz falou, vou efetivar. Não, eu tenho que olhar primeiro para o meu filho. Quanto mais comprometido, mais organizada a rotina tem que ser. A criança, dentro do espectro, ela tem uma desorganização interna. Isso faz com que ela não saiba como que ela vai se organizar. Ela tem dificuldade com habilidades ocupacionais. Então, uma criança acorda, ele vai ver o vídeo que ele quer, depois vai fazer tal coisa. Então, ele está se ocupando. Ou ele vai desenhar. A nossa criança, ela é desorganizada a nível interno. Então, ela precisa de uma organização a nível externo.
Então a rotina ela é extremamente importante. Por que a rotina é importante? Porque a rotina vai dar a sequência do que vai acontecer. Eu não posso pegar simplesmente uma rotina pronta no Google e chegar para o meu filho e dizer, olha, essa é a sua rotina. Não, não é assim que funciona. O que a gente faz muito com os pais? Qual é a sua rotina, pai? Que horas vocês acordam? Que hora que seu filho acorda? Se tem criança que acorda às 6 da manhã, eu vou botar a rotina dele para começar às 8? Não, eu tenho que começar a rotina dele começando às 6 da manhã. Então, olhando para meu filho, dentro do meu ambiente, como que eu implemento essa rotina? Para que isso não saia tão fora, para que a gente não tenha tanta dificuldade de cumprir. Se meu filho acorda às 8 horas, depois das 8 horas ele vai para o banheiro, ele vai escovar os dentes, tomar café numa xícara sentado, é a rotina? Tomar café sentado é a rotina, não a mesa e a xícara, porque se você viajar você não leva a mesa. Então, a grande dificuldade das mães é isso, é implementar uma rotina com objetos e coisas que ela consiga sair de casa e levar. Então, não é a mesa que é a rotina, é o sentar que é a rotina. Porque é importante essa criança estar mais tranquila nesse momento. Então, assim, organizar essa rotina de acordo com o funcionamento daquela família para que não fique tão difícil conseguir implementá-la. E a gente precisa lembrar que se essa criança ficar muito no ócio, desorganizada, ela tem uma dificuldade por causa das habilidades ocupacionais, isso vai desorganizá-la ainda mais. Então, assim, os nossos meninos, eles têm muita dificuldade de compreender o ambiente, entender como aquele ambiente funciona. E aí a rotina, ela vem exatamente para isso. Vai ajudar no processo de comunicação, que ela vai compreender. Então, essa rotina também não pode ser solta. Eu preciso acordar e falar, agora você vai tomar café, depois nós vamos para o parque, depois você vai ver o vídeo tal, depois você vai fazer a tarefa da escola. Então, isso vai dar segurança e tranquilidade para essa criança. É o contrário do que muita gente pensa. Essa rotina vem para organizar e para flexibilizar, ela não vem para amarrar. A forma como você implementa essa rotina é que vai trazer flexibilidade para essa criança. Então, todo dia tem que descer para ir para o parque? Não, não é todo dia. É a rotina que vai dizer para ele o que vai acontecer com os próximos passos. Então, é muito importante a rotina e essa organização familiar nesse sentido. Quanto mais desorganizada a nível interno essa criança for, mais organizada tem que ser a nível externo. Isso é que é real. Em alguns casos é importante a rotina visual, com fotos da criança ou fotos de outras imagens. Mas isso também ajuda bastante ele se organizar. Sim, sim. Quanto mais comprometido, mais, como é que se diz, mais realidade tem que ter essa informação. Se essa criança não sabe, aí você vai fazer uma rotina escrita. Então ela tem que ser visual. Eu gosto muito de falar com os pais o seguinte: faça a rotina, tire fotos dessa própria criança dentro da rotina dela, vai para o parque, tira uma fotinha, vai à casa da vovó, tira uma foto com a vovó. E depois você trabalha com essa criança todas aquelas informações. Você vai trabalhar até verbo, né? Você foi à casa da vovó hoje, ou você vai à casa da vovó hoje. Então, assim, ele vai entendendo, internalizando e vai entendendo antes e depois. Porque eu digo para ele assim, olha, agora você não pode comer tal coisa. Depois, no lanche, eu te dou. Ele não consegue entender. Mas se estiver dentro da rotina, ele vai internalizando esse conceito de depois, porque ele tem um horário, tem um tempo. Então, a rotina é extremamente importante. E eu digo para você que não é só para a criança dentro do espectro. A rotina é importante para todo mundo. Para toda a família. E para todas as crianças. Muito bom. Então, está a dica de como montar a rotina. Ficou bem interessante, porque você não impõe alguma coisa, nem pega alguma coisa pronta. Você vai fazer a partir da realidade daquela família. Sim, a minha rotina, por exemplo, é diferente da sua. Né? E eu trago uma rotina pronta e falo, Lourdes, implementa aí a minha... Não. Qual é o horário da minha família comer? Qual é o horário da minha família acordar? Né? Tem gente que trabalha, tem mais uma rotina, a casa fica mais viva durante a noite, outros é durante o dia. Então, qual é o horário que essa criança também possa estar com a gente e desfrutar da nossa companhia? Na hora que você faz uma rotina, você tem que olhar o seu ambiente, como que vocês funcionam. E aí você vai implementar de acordo com a funcionalidade da família. Aí não fica tão difícil.
Assim, entra na realidade, né? Entra na realidade de cada um, é a individualidade, né? Nossa, bem bacana. Essa Bem dica foi bacana. muito boa, eu gostei. E aí entra em uma outra questão que algumas pessoas falam assim, não, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho. Então, dessa forma, vai facilitar, porque você não tem que inventar um tempo novo, é o tempo que é o seu tempo, é do jeito que é a sua realidade. Do jeito que é a realidade, a gente precisa pensar o seguinte, a gente quando olha para a criança dentro do espectro, a gente tem que pensar muito em qualidade de vida e funcionalidade. Perder tempo hoje significa ganhar muita qualidade de vida amanhã. Então, essa palavra perder, eu acho que a gente está ganhando tempo e não perdendo tempo. Você imagina, você está com uma criança de 3 anos que está com o cérebro ali, né? Tudo bombando, pronta para o processo do aprendizado. E eu digo, hoje eu não consigo fazer com ela, faço amanhã. Eu estou perdendo tempo. Mas no sentido de qualidade de vida e de funcionalidade. Então, antes da gente implementar o quanto antes, essa criança se organiza, adquire habilidades ocupacionais e vai se organizar muito mais. Porque quanto mais eu deixo ela no ócio, quanto mais desorganizada dentro de casa, ela vai estar mais próximo de um quadro de como é que se diz? De uma crise, de ficar nervosa, né? De ficar muito mais agitada, do que dentro de uma rotina mais organizada. Então, é muito importante para os nossos meninos que a gente organize um ambiente para que ele consiga internalizar esse ambiente. Então, você não está perdendo tempo. Então, vocês estão ganhando tempo. E aí, assim, às vezes no primeiro momento é mais difícil. É difícil, não é fácil. Isso, e aí às vezes o pai, nossa, não tá dando certo, eu vou acabar desistindo. Não desista, porque depois ele vai se organizando e fica mais leve mesmo. Ele tem as atividades, ele vai entender, já vai saber o que é depois e fica leve. E assim, um outro aspecto que eu lembrei, né, que a gente fala muito, a questão da autonomia. Ah, eu quero muito a autonomia do meu filho. Tá bom, mas o seu filho precisa, no primeiro momento, de diretivo, que a coisa seja diretiva, que seja monitorada e organizada. Então você só vai adquirir autonomia depois que você organizar o mundinho dele. Ele precisa dessa organização porque ele tem uma dificuldade interna em organizar e entender qual é o próximo passo. Então, se eu organizo essa rotina, eu também estou trabalhando a autonomia. Então, a gente vê muitos pais, né? Hoje, as gravidezes são muito planejadas, o primeiro filho é muito planejado, esse pai já está com a condição financeira de organizar tudo para essa criança, ele fala assim, olha, o filtro está baixo para ele pegar a própria água, a cama no chão para que ele chegue e deite na hora que precisa, uma madeira está em tal lugar. Mas quando a gente fala de uma criança dentro do espectro, o ideal é que ela passe por nós primeiro. Por quê? Porque a maior dificuldade dessa criança é exatamente entrar em contato com o outro. É o processo de interação. Quando eu trabalho essa autonomia nesse primeiro momento, eu estou impedindo que ela tenha essa comunicação comigo. Então, o importante é botar tudo no alto mesmo, organizar tudo. Por quê? Porque se ela quer um brinquedo, ela vai ter que passar por você. Né? Vai ser obrigada a fazer contato. Ela vai ser obrigada a fazer contato. Então, com isso, ela está ganhando muito. Essa estimulação vai vir de forma natural. Agora, se ela vai lá e pega a água e toma, se ela vai lá e pega o biscoito e come, ela quase não vai procurar uma coisa. Porque, Kátia, me presta sua caneta. Ó, a gente fez um contato de olhar. Sim. E aí os meninos, eles têm dificuldade, e às vezes o pai, a gente acaba deixando isso de lado, né, para facilitar para os meninos, e aí a gente não faz isso. Por isso que E aí é importante esse contato de olhar. A gente fala assim, né? O pai da criança com autismo, às vezes ele não tem tempo, isso é verdadeiro, isso é real. Mas para ela, quanto mais você dificulta o processo, no sentido de oportunizar o estímulo. Então a Andréa falou, me dá a caneta, Kátia. Aí você entregou a caneta para ela, a gente olha para a caneta, olha para você e faz uma triangulação de contato de olhar. Aí você chegar e você fala assim, pega a sua caneta, eu não estou oportunizando. Então muitos pais levam tudo para a criança ao invés de esperar que ela busque. E é exatamente na busca desse objeto ou de um alimento é que está a estimulação daquele momento. Não precisa de você organizar grandes tarefas, mas se você pegar esse dia a dia e aí está a sua secretária,
olha, a babá, você vai fazer assim, assim, assim. Ensinar para ela, para que ela possa estar mediando esses conhecimentos, é extremamente Então, importante. cada momento da casa é uma oportunidade. É Então, uma oportunidade. essa experiência da caneta aqui, é pegar um copo com água, pegar um brinquedo, pegar... Isso. Cada coisa é uma oportunidade para ter um contato. Para ter um contato. Que é um E eu estou esforço. estimulando o tempo O inteiro. tempo todo. Né, nessa... Então não precisa ser, vamos fazer um momento para isso. Não, isso já vai acontecer. Isso, naturalmente se pai no não dia a tem dia. condições de estar ali organizando aquele momento para fazer, né, o trabalho de vizinho, ele já está trabalhando. E toda a família pode ser orientada a contribuir. O irmãozinho, a Sim, vovó, sim. né, a visita. Nós já fizemos reuniões assim com famílias inteiras, dizendo, olha, quando você dá a bala, aproveita a bala para levar até aqui, para estimular o contato de olhar, para fazer essa díade entre... Isso aqui é uma triangulação de contato de olhar, é uma triangulação do ponto de atenção do olho humano, que a criança dentro do espectro não faz. E aí a gente precisa estimular. Essa é ótima. Bom, essa seria a próxima pergunta, então, que era justamente essa questão de ficar à disposição, né? Então, uma outra pergunta que a mamãe fez foi a seguinte, ela falou que ela prefere não sair de casa, evita sair para a criança não ter contato na rua, assim, com outras pessoas, porque por vergonha de ter trabalho, né? Mas um dia desse ela saiu e foi na casa de um priminho, e quando a criança chegou lá, ele viu um brinquedinho, e aí ele se pegou naquele brinquedo e não queria mais sair dali de jeito nenhum, daquele brinquedo. E foi muito difícil para ela conseguir tirar o filho. E ela ficou muito angustiada porque a criança começou, quando ele percebeu que estava chegando a hora de ir embora, que não tinha jeito, ele tinha que ir embora. E ele tinha que largar aquele brinquedo, e ele começou a chorar, e se estruturou. Aí a mãe também ficou vendo o filho sofrendo, começou a sofrer também, e aí começou a chorar também. E aí ela abraçava, ela beijava, ela pegava no colo, ela fazia de tudo, tentando ajudar o filho, e o filho sofrendo, e ela sofrendo, todo mundo sofrendo. E ela falou assim, o que eu faço? Então, fica presa dentro de casa, sem sair, não vou ter mais contato com ninguém, ou vou e passar por uma situação dessa que eu não suportei ver meu filho sofrendo aquele tanto. E aí, o que a gente pode falar para essa mãe? Quando a gente evita que essa criança saia e que ela se frustre, a gente está tirando dela o direito de aprender. Porque quando você experiencia algo, então eu vou a um consultório médico, eu tenho que deixar o objeto lá dentro, eu não posso pegar o brinquedinho que estava lá e levar para casa. Isso não é para criança autista, mas é para todas as crianças. Mas eu posso ir para aquele ambiente e levar algo que ele gosta, e na hora que quer aquele outro objeto, eu posso oferecer o dele e dizer, esse é seu, esse fica. Então ele precisa aprender que não vai levar tudo para casa. Isso vai acontecer na escola, isso vai acontecer na casa do priminho, isso vai acontecer em outros ambientes. Então, a partir do momento que ela compreende que o filho dela precisa aprender, assim como todas as outras crianças precisam aprender, e ela entra olhando para essa criança como alguém capaz de aprender, ela deixa de sofrer tanto. Porque eu não posso tirar dele o direito da aprendizagem, que ele existe muito dentro da cultura onde a gente está, fazendo trocas. Então, se eu vou no shopping, meu filho quer um brinquedo, eu tenho que comprar sempre o brinquedo para ele? Não, não tenho. Ele vai dar birra? Vai. Mas é a forma como eu vou lidar com aquela birra que vai fazer com que aquela birra não tenha resultados. Então, ela precisa olhar para essa criança como uma criança capaz de deixar o cavalinho, como uma criança que vai passar por algumas frustrações, mas ela tem o potencial de conseguir vencer aquilo. Então, assim, a gente vê dentro, né, a gente que trabalha com os meninos, existem mães que tem aquela super proteção, né? E a gente tem que pensar até onde isso vai ajudar. Porque ela, mãe, fala, não, eu vou comprar o teu brinquedo e te dou um igual. Chega na escola, ela vai poder pegar todos os objetos. Ela vai estar brincando com um coleguinha que também não vai pegar todos os objetos. Chega um momento que você não consegue dar para o seu filho aquilo que ele quer. São os nãos da vida. Eu vejo muito assim, a vida nos dá muitos nãos. E essa criança vai ter muitos nãos.
E ela vai precisar lidar com esses muitos nãos que a vida vai oferecer. Então, eu acho que ela está perdendo a oportunidade de ajudar essa criança a trabalhar seu próprio processo de frustração. Isso faz parte do desenvolvimento típico. O que muda é que os nossos meninos são mais perseverantes. E eu acho que naquele momento a gente tem que estar pronto para lidar com a birra dele. E aí, quanto menos eu falo, quanto menos eu interfiro e mais eu compreendo, eu fico no controle. E o que ele quer é que eu esteja no controle. Eles precisam que nós estejamos no controle. E aí, todas as crianças, né? Se eu digo para ele, não, a mamãe vai te dar seu cavalinho, me dá, me empresta, deixa eu levar para casa. Arrumo situações, vai chegar um momento que ele também vai se deparar com coisas que eu não vou conseguir dar para ele. E aí vai vir a frustração. E ele vai ter que lidar com isso. O não, eu gosto muito disso, o não organiza quem dá e organiza quem recebe. Não é fácil dar. Por isso que a gente tem que trabalhar muito também. Muito, então. No final, a gente tem que mudar nosso comportamento primeiro. Por isso que eu falo eu falo o tempo todo, a gente não trabalha o comportamento de ninguém, a gente trabalha o nosso próprio comportamento. E essa mãe vai ter que olhar para ela, trabalhar seu próprio comportamento, para olhar para o filho como alguém com potencial. Aqui E acreditar. Acreditar e acreditar nela, de que ela consegue. Algumas vezes aqui acontece de alguns menininhos querendo levar uns brinquedos, né? Que é aquele brinquedo, acontece muito dele ter o brinquedo em casa e ele achar que o brinquedo é dele e quer levar o brinquedo de qualquer jeito. Por mais que naquele momento seja muito ruim, Isso, o choro, a birra, mas se você lidar com aquilo com segurança, ele vai entender que não vai conseguir. Porque, de repente, nós, como profissionais, a gente também teve que trabalhar, mas ao longo de tantos anos a gente acaba aprendendo a lidar com isso. E aí fica, talvez, um pouco mais fácil, pela prática mesmo, né? Pela prática. E a família está mais fragilizada, às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, é importante, né? Essa dica é muito importante, que esse passo tem que ir acontecendo mesmo. E aí, como eu disse, quando eu olho para os meninos, você não pode olhar como alguém que tem uma barreira que ele não vai conseguir transpor. A barreira existe, ela é real, mas eu tenho que arrumar estratégias para passar por ela. Então, assim, quando a gente fala da criança dentro do espectro, a gente está falando de uma criança que tem mais dificuldades comportamentais do que cognitivas. O processo todo, então, ela está lidando com a maior dificuldade, que são as questões comportamentais. Mas essa criança tem que ver essa mãe acreditando nesse potencial. Acho que o acreditar vem, né? E ela vai ter que se trabalhar para mostrar para ele que ele vai se frustrar mesmo, mas que é possível sair disso. No outro dia, eu ouvi uma palestra sua e você falou assim, a gente tem que ter pena, no sentido assim, porque ele não precisa da nossa pena. Aquela frase que você falou, eu achei assim, fantástica, ele não precisa da nossa pena, ele precisa do nosso amor. Fala de novo aquela frase. Eu não lembro mais, mas é uma frase linda, assim, que você falou. Não lembro mais, mas assim, o que eu digo? Eu digo que a gente tem que estar no lugar da gente. Quando eu digo para o meu filho, olha, eu vou apagar a luz para você porque você não tem competência para ir lá e apagar, eu estou deixando e impedindo ele de se desenvolver. Estou dizendo para ele que ele não é capaz. Que ele não é capaz de uma outra forma. Porque eu acho que as nossas ações, elas falam muito mais daquilo que a gente acredita, né? Então, se eu acredito no meu filho, eu vou propor uma situação e vou até o fim com ele. Cara, eu tô aqui com você. Você é capaz. E se eu tenho pena dele, eu não vou fazer. Né? O Vitor da Fonseca fala muito isso para o professor, né? Você precisa ter... O amor, ele é importante, não no sentido encantatório, mas no sentido de olhar para o outro e ver o potencial que o outro tem. Então, eu não lembro a frase. Mas era isso mesmo. Eu achei muito bonito, porque é isso mesmo. Eu acho que quando esse nome, acreditar, que foi uma conversa que nós tivemos para chegar nesse nome, né? Nós conversamos juntas sobre isso, nós três, e realmente eu acho que é o que representa o que nós sentimos, né? Acreditar na criança, porque ela tem potencial, a gente enxerga esse potencial e sabe que ela vai conseguir. E se a gente olha ela, não, coitadinha, ela é uma incapaz, você não vai. A gente não consegue transmitir essa segurança porque nós não temos segurança. E quando a gente acredita, eu falo, não, você vai. E ele percebe no nosso olhar, na nossa atitude,
que a gente acredita nele. E aí você vê, assim, aqueles Aí vai. E assim, aqueles sorrisos e que dentro, desmontam a gente. e aí não são os meninos que têm que ser perseverantes. Nós temos que ser muito perseverantes. E uma coisa assim que eu acho importante, que a gente fala muito do método, é no sentido de arrumei uma estratégia e não aprendeu. Eu vou buscar outra. Sou eu que tenho que encontrar o caminho. Entendeu? Muitas vezes ele vai me dar dicas. Mas sou eu que tenho que. Não é porque ele não aprende. É porque eu não consegui alcançar. Então a ideia é de alcançá-lo. Às vezes eu e a Andréia, né? A gente atende. Nossa, mas não foi dessa vez. Andréia, vamos parar tudo. Vamos parar. O que nós vamos fazer? Vamos refletir. Né? Como que a gente vai chegar? A gente tem que levar aquele conceito para ele. Qual a estratégia? Né? A gente tem que ser criativo para alcançar. E veja só que com quantos anos de experiência trabalhando especificamente com isso, com um método que a gente sabe que funciona, que a gente todas as provas, de repente se depara com uma situação nova. Porque alguma criança chega com alguma coisa, peraí, isso eu não vi, e aí a criatividade tem que estar sempre presente, porque para aquela criança, peraí, tem que ter alguma coisinha diferente aqui. Então, quer dizer que o método também tem movimento constante. E crescimento permanente, porque aquela criança nova que chega e traz um novo desafio, e aí ao enfrentar esse novo desafio, você, opa, peraí, isso aqui, e vai crescendo, né? Então acho que ele tem essa... assim, quando você fez o primeiro curso, você foi a primeira turma, hoje a gente já andou, né? Tem 2 anos que a gente está nisso, assim, mudou muito, não mudou os pressupostos, os princípios, a filosofia de trabalho, mas a gente vai aprendendo todo dia como fazer melhor. Como chegar até essa criança. Então, como todo método, eu acho que não existe nenhum método pronto. O ser humano ele está em constante evolução. Então, assim, é um processo que está em movimento porque nós estamos em movimento. E que bom, né? Que nós somos movimento. A gente tem que ser esperto para seguir esse movimento, se ficar estacionado. Não, é isso, assim, e acabou. Morreu. E era isso que me angustiava muito, né? Ver um outro método e chegar no Roberto e aplicar aquele método, chegar no outro. Eu tinha. É a mesma receita de bolo para todas as crianças. A mesma receita de bolo para todos, e não é isso. Essa coisa de identificar em que fase de desenvolvimento ele está, de que forma, e que estratégia específica para ele. Isso é muito especial. E o que está faltando? Trata o indivíduo como um indivíduo. Assim, eu gosto muito do Vygotsky, né? O Vygotsky fala assim, que a gente deve levar, né, para aquela criança mediar aquilo que está faltando nela. Então, se eu pego essa criança dentro do desenvolvimento típico, essa linha de desenvolvimento típico, e pego a nossa criança que tem um desvio do desenvolvimento típico, eu vou olhar para ela dizendo, falar assim, não, peraí, aqui você tinha que ter aprendido isso, você tinha que ter aprendido isso. Porque o desenvolvimento humano, ele é único, ele não é linear. Você teve né? Mas a gente passa pelas mesmas fases, um tempo depois, um tempo antes, né? Cada um dentro do seu processo. Mas a gente precisa levar para a criança esses marcadores do desenvolvimento. Existem coisas dentro desses marcadores que vai deixar uma lacuna enorme lá na frente. E isso dentro do espectro é muito corriqueiro. Então eu tenho uma criança, gente, que fala 4 línguas, mas não dá funcionalidade para o português. Aí ele altas habilidades nem sempre. Por quê? Porque está lacunado lá atrás. Tem uma criança que conta até 1000. Mas eu digo para ela, onde tem mais? Aqui que tem 2, aqui que tem 1, e ela não sabe dizer. Então quando eu falo dessas habilidades, que a gente tem que voltar é quando eu olho para o desenvolvimento humano, não como algo linear, respeitando o tempo de cada um, mas eu olho para aqueles desvios. Quais são as falhas? Quais são os desvios que tem aqui para a gente organizar isso? E os programas vêm em cima desses desvios. E aí, como vai dar certo? Não tem como não funcionar. Funciona. Assim, quem lida com as crianças e escuta vocês falando e vê o método, tudo bem, eu vou testar, eu vou pagar para ver, mas quando você conhece, você sabe, não tem como não funcionar. Funciona. É impossível não funcionar. Funciona. Mas quando a gente vai e a gente olha, vê toda a fala e percebe que é impossível não funcionar, mas ainda assim a gente vai e coloca em prática e a gente fica assim,
Ai, meu Deus do céu! E aí fica se emocionando a cada Porque passo que a criança dá. E caramba, funciona mesmo! eu acho que funciona. E aí vem a emoção, né? Acho que é por isso que é Pra emocionante. gente que trabalha com eles, né, a gente está lidando com alguém que tem um cérebro que não filtra as informações do ambiente. Você imagina o tamanho da desorganização, a quantidade de informação que esse menino recebe sem conseguir processar. Então, quando a gente está com ele, sei que a gente consegue se colocar nesse lugar e consegue ver a dificuldade, né, e que ele consegue vencer aquela etapa, você fica muito emocionado. Eu falo muito da Mezinha nesse sentido de encontro, né, você tenta uma vez, não foi, duas, não foi, três, de repente ele Apaga a luz. Aconteceu da gente atender com a luz desligada, porque a luz estava incomodando ele. A gente acha que ele estava com dor de cabeça. Então abre a janela, E aí vamos dar uma foi condição atendimento. melhor para ele, e realmente ele vem, porque eu acho que existe uma linguagem que está entre nós, que ela não é só cognitiva, né? Eu acho que não é só acadêmica, não é só uma questão de estudo, mas é uma linguagem que se comunica e é onde o nosso menino tem mais dificuldade. Ele vê o ambiente, pode não decodificar a informação, mas o sentimento ele processa. E é onde a gente se pega, né? Ele entende quando o professor não vai até o fim, quando o profissional não vai até o fim, ou quando ele desiste dele. Né? Desistir, nunca acreditar. Sempre. Ai, caramba, é isso aí. Bom, então mais uma perguntinha, lembrando aqui, você falou a questão do horário do videozinho, né? De assistir o vídeo. E aí, muitos deles têm muita facilidade, né? Pra chegar lá no YouTube e achar aquilo que quer, nossa, né? E aí, teve uma mãe que pediu ajuda nesse sentido. Ele vai lá, assiste os videozinhos que ele gosta, tá muito bem, tá lá brincando, rindo, cantando. E de repente, do nada, né? Porque normalmente a gente fala assim, do nada ele começa a chorar. E então, como agir nesse momento? Quer dizer, a gente sabe que não é do nada, né? Mas é porque sempre logo as pessoas têm essa impressão. Nossa, ele estava tão bem, rindo, brincando, de repente, do nada ele começou a chorar. E aí, o que a gente pode falar para ajudar essa mãe? A gente vivencia muito isso. Então, ela falou de um vídeo, vou falar de uma geleca, por exemplo. Tem criança que ama geleca. Na hora que eu ponho a geleca, ela fica tão excitada, que ela vai jogar a mesa. Ao invés de... aquele objeto é um objeto que ele gosta, mas é um objeto que leva ele para uma frequência tal que ele se desorganiza. Será quantas vezes ele está repetindo esse videozinho? Será quantas vezes qual estímulo que aquilo está trazendo? Então, não tem como dar uma resposta para essa mãe exata. Eu usei a geleca para dizer que isso pode acontecer não só com o vídeo, mas pode acontecer através da frequência. Então, ele repete o vídeo 10 vezes, para depois ele ficar muito nervoso. Ele repete o vídeo 20 vezes, para depois ficar muito nervoso. Então, será que isso está sendo bom para ele? Será que isso precisa sair da rotina? Então, qual é a parte do filme ou do vídeo que ele entra em crise? Então, eu preciso olhar uma série de coisas. Isso acontece não só com vídeos, mas acontece com outros estímulos que essa criança tem. Não é porque do nada aquilo provocou um gatilho que para nós não é tão perceptível e que provoca uma outra situação. Então, quantas vezes ele repetiu para entrar nesse sentido, para entrar nesse processo? Né? Às vezes eu tenho uma criança que ela tá lá com a janeca, de repente ela tá brincando bem, de repente ela começa a se jogar, aí a coisa sai do lugar. Então, nesse momento eu não posso me prever e entrar no processo, organizar uma rotina e falar, você vai ver esse vídeo, depois esse, e não simplesmente repetir um vídeo várias vezes. Uma questão que as mães trazem muito, que se reporta a mesma pergunta. Eu pego uma criança que pega o YouTube, por exemplo. Ela pega o YouTube e fica assim, mudando de videozinho muitas vezes. E aí, às vezes, é necessário tirar aquele aparelho e ensiná-la como utilizar. Mesmo que seja com vídeos o quê? Curtos, mas que a princípio eu inicie com vídeos curtos, mas que o próximo venha. E não que ela fique naquele o tempo todo.
Então, às vezes eu preciso organizar esse ambiente para perceber o que está dando aquele gatilho. Então, essa criança que pega esse vídeo e que fica passando, a tendência é que ela se excite tanto que ela vai se desorganizar. Daqui a pouco ela joga o tablet, começa a chorar e começa a andar pela casa, olhando aquele tablet, fazendo um movimento. Aquilo está vindo para desorganizar. Então, se aquilo é importante, se faz parte da rotina, eu vou ter que organizar uma maneira de ensiná-la a dar funcionalidade para aquele objeto. Porque até então ele não está dando. Então, esse monitoramento para antever Esse comportamento, né? E essa estrutura, né? Que eu vou montar para ensiná-lo a ver vídeos. Isso é importante. E dentro dessa metodologia, dos passos, é possível ajudar essa mãe a montar essa estrutura, por exemplo, para ensinar a ver um vídeo? Tem assim, um caminho para ajudar ela a fazer essa... Qual é a grande questão? Eu acho que o método traz uma visão da criança. Exemplo, quando eu falei agora, eu consegui te mostrar que não é do nada. Sim. Existe algo que está corroborando para aquele comportamento. Não adianta eu fazer um treino desse comportamento se eu não entendo o que está se passando com meu filho. Então, na hora que ele passa esse vídeo, que ele fica nervoso, foi um gatilho de algo. Então, aquele tipo de estímulo o leva para esse tipo de comportamento. Então, nesse momento, eu estou olhando essa criança para um outro viés. Porque eu poderia chegar e falar assim, não, então nós vamos fazer um treino, ele vai sentar, vai ver 10 minutos, vai ver... E aí, não, é um outro olhar. Então, o método, a gente fala muito disso. Primeiro, a gente olha para a criança, a gente considera as questões sensoriais, elas são reais, elas fazem parte. A gente consegue olhar para esse funcionamento cerebral que é diferente do nosso. Não é melhor, não é pior, é diferente do nosso. A gente precisa olhar isso. Essa criança tem uma outra forma de estar no mundo e de viver esse mundo. E a gente precisa compreender para chegar até perto dela e organizar essa rotina de forma que ela fique melhor. Então, é um outro olhar que a gente oferece. E você falando de olhar, eu achei muito bonita a frase de uma das mães que tem o filho atendido aqui com vocês, que falou que ela aprendeu a olhar para o filho e aí ela percebe que agora o filho também olha para ela. Sim. E, gente, eu achei assim tão emocionante. Todas as vezes que eu releio a frase, eu volto emocionada. Sou assim, vou até derretida mesmo. Mas é que eu fico imaginando esse momento dessa mãe. Falei assim, eu aprendi a olhar para o meu filho e agora eu percebo que ele me olha também. É porque acho que não tem preço a mãe chegar num ponto desse. Você sabe assim, quando eu digo que os meninos são muito julgados, é no sentido de que a criança com autismo é agressiva, a criança com autismo é não sei o que, é intolerante, O comportamento nunca é só dela. Nunca é só dela. E essa criança tem uma forma diferente de funcionar. Se esse ambiente também não corrobora para que ela vá desenvolvendo estratégias para estar nele, como que isso vai se dar? Então, eu acho que eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso estudar sobre isso, estudar como esse cérebro funciona. São os próprios autistas que estão falando disso, não é uma invenção. Olha, se eu fizer tal coisa, eu sou impulsiva, né? Eu consigo enxergar só de uma forma, depois que a imagem se constrói na minha mente. Os próprios autistas estão nos alertando. Não é só eu chegar e falar assim, olha, Vida Bia, faz tal coisa, não. Entre aquela criança e aquele comportamento existe um universo. E a gente precisa estar atento. Então, o que está no ambiente que corrobora para esse comportamento? O que está nesse organismo que provoca esse comportamento? E o que eu posso fazer para que isso melhore para essa criança, para que ela tenha melhores condições? Então, eu acho que é pensar nesse todo. Essa é a ideia. Bom, vamos ver aqui se tem mais uma. Tem muitas perguntas, mas muitas já foram respondidas, conforme. Então, deixa eu ver se tem alguma aqui que a gente ainda não. Tem algumas mães que falam assim, eu desconfio que meu filho é autista, mas eu não tenho laudo ainda, mas
eu percebo, por tudo que eu estou ouvindo, por tudo que eu estou lendo, que ele tem alguns comportamentos que possa ser. Tem alguma... Bom, duas coisas. Uma, se vale a pena prestar atenção em alguma coisa específica, ou independente disso, do diagnóstico ou não, tem alguma coisa que a mãe pode fazer para estimular essa criança. Ela não sabe se tem diagnóstico, não tem diagnóstico nenhum, mas ela pode contribuir já de alguma forma para essa criança se desenvolver? Não sei se ficou confusa a pergunta. Não, assim, essa é uma pergunta que causa inúmeras respostas diferentes. Isso vai depender da pessoa que está olhando. Eu não acho importante que ela tenha um diagnóstico muito cedo, tá se diagnosticando muito cedo. Então, assim, isso é bom, isso é ruim, isso vai muito das crenças que aquela pessoa traz e da linha que ela segue. O que a gente sabe que é importante esse diagnóstico o quanto antes, porque a intervenção precoce ela faz uma diferença enorme na vida das crianças. Então, é importante sim, não precisa do diagnóstico para a intervenção, que é outra grande confusão, né? O diagnóstico facilita para essa família, em termos de benefício, de ter acesso a uma estimulação precoce, a uma PAI, de estar buscando profissionais qualificados que possam estar orientando. Então, o diagnóstico é importante nesse sentido. Não que isso vai classificar essa criança enquanto ser humano, mas que ela vai abrir portas para que ela tenha as intervenções que precisa ter. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Quanto mais se adia o processo interventivo, maiores os prejuízos. Então, se a gente pega um espectro, a gente sabe que todo mundo que está dentro do espectro tem prejuízo a nível de interação social. Em algum nível, ele tem prejuízo nessa área. Então, dentro dessa área, é a área mais importante de se intervir, que é a comunicação. Como que essa comunicação processa? Então, assim, às vezes chega a criança para o processo de diagnóstico, que é sutil as características, mas as características estão ligadas ao processo de comunicação e ao processo de interação. Mas ele interage quando ele quer algo. Ele não interage para compartilhar. Então é nesse processo de compartilhar que é a principal característica a ser observada. Desde uma criança muito comprometida até uma criança muito leve dentro do espectro. Esse compartilhar é que está ali e é onde a mãe precisa olhar. Não sei se tem diagnóstico, não tem. Lourdes, mas ele compartilha. Observa se esse compartilhar está ligado ao que é de interesse dele ou está ligado a algo que possa te interessar. Então, por exemplo, a criança chega e fala: mamãe, biscoito, eu quero biscoito. A mamãe vai lá e pega o biscoito, isso é de interesse dele. Mas ele de repente está andando e vê um avião. Mamãe, um avião! É só uma informação que eu compartilho com você. Vou dar um outro exemplo que eu gosto muito de falar com os pais. Você está em casa, seu filho está brincando. Você está próximo, a campainha tocou. O que seu filho faz? Ele olha para você e olha para a porta. Isso é compartilhar a informação. Ele não está falando, porque o que está ligado dentro do espectro é uma linguagem não verbal, que é o primeiro. Que é essa criança, se ela está no desenvolvimento típico, ela olha para a porta e olha para a mamãe, ou ela larga tudo que ela está fazendo e corre para a porta e olha para a mamãe para abrir aquela porta. A nossa criança, muitas vezes, não olha nem para a porta e nem para a mamãe. Ela continua brincando ali. Ou se ela olha só para a mãe e não retorna a olhar para a porta. Ou olha para a porta e não olha para a mãe. Então, é essa tríade de atenção que nós, seres humanos, temos, tanto na linha vertical quanto na linha horizontal. Isso é muito importante dentro do espectro, tanto para o diagnóstico, se você pegar todas as escalas falam dela, que se contar, olha nos olhos, olha. Meu filho, mas meu filho me olha. Pra quê? Olha como. Ele teve uma mãe, assim, foi muito interessante e foi bem impactante. Ele já estava um menino de 2 aninhos e ele ainda mamava no seio. Eu falei, ela me contou que ele mamava, eu falei pra ela, mas quando ele tá mamando, ele olha pra você. Olha. E aí a gente assistiu a cena com ela, né? Ele vem, pega, puxa, né?
E aí, a hora que ele vem, pega, puxa a blusa dela, olha pra ela, a hora que ele consegue o seio, que ele começa a amamentar, ele olha pra tudo ao redor menos pra ela. Então é esse olhar, é essa comunicação não verbal que ela precisa estar presente. Então, vou dar um exemplo, você entrega um presente para uma criança que está fora do autismo. Ela olha para o presente e olha para você. Tipo, que legal, você me deu. Você entrega para a criança dentro do espectro, ela olha, se interessa, ela sai e vai brincar. Ela não retorna. Ela não retorna para você. Entendeu? Muito bem, meninas. Olha, está sendo ótimo. Eu acho que nós vamos ter que fazer outros momentos desses com mais perguntas. Se outras mães quiserem mandar pergunta no canal, nós vamos marcar novos momentos como esse, porque se a gente continuar aqui, nós vamos ficar aqui 5 horas e não acaba nunca, porque tem muita coisa para aprender. É muito bom falar dos meninos. E contribuir, né? Sim, é muito bom contribuir. É muito bom contribuir. Então, meninas, muito obrigada por essa entrevista e em breve nós teremos novos momentos como esse e vamos respondendo as perguntas que forem mandando, a gente vai respondendo. Então, E vamos fazer uma live por semana para responder as perguntas, né? Nós vamos nos organizar e marcar uma live por semana para sim, responder perguntas. Então, podem mandando as perguntas que a gente vai. Quando nós não pudermos fazer um momento de entrevista ao vivo, nós podemos gravar um vídeo respondendo uma pergunta específica de alguma mãe. Então, quem tiver perguntas a fazer, pode mandar para a gente, que a gente vai responder. Então, muito obrigada a todos. Tchau. tchau.